Seja em lajes pré-moldadas, seja em lajes maciças, um dos maiores motivos, das maiores causas de acidente com laje são lajes em balanço. Seja uma marquise simples, seja uma sacada, seja um telhado com uma platibanda. Então, tudo isso é laje em balanço. E nós preparamos aqui uma série de vídeos de lajes pré-moldadas em balanço. 1, 2, 3, 4, pelo menos 5 maneiras de se fazer as lajes pré-moldadas em balanço. Isso que a gente já faz há mais de 20 anos. E a gente quer dividir o conhecimento com você para falar, porque tem muita coisa errada sendo falada na internet. Então a gente vai trazer conteúdo técnico de qualidade, mas de linguagem acessível do canal. É tão simples da gente fazer lajes pré-moldadas em balanço que essa simplicidade ela pode enganar, achando que é de maneira simples também, que isso vai ser executado na obra. Então o simples fato da vigota estar inteira passando para fora passa a impressão de que isso já é suficiente para resistir à carga do balanço. Mas lembre, quando a gente tem uma laje biapoiada, quem está resistindo é o ferro de dentro da vigota, mas no balanço já é o ferro negativo. Então, não é simplesmente pelo fato da vigota estar passando para fora que ela já está resistindo. Então a gente precisa atentar para isso. E qual é a maneira mais usual de fazer laje pré-moldada em balanço? É a vigota inteira, biapoiada, passando para fora, de forma inteira, contínua. E aí isso é tão simples de fazer que algumas particularidades técnicas são suprimidas. A primeira, como a gente já citou, quem vai resistir não é a vigota, no caso do balanço, mas é a armadura negativa, então ela precisa ser calculada. E ela é calculada em função do vão e do carregamento. O segundo é que eu posso ter as vigotas passando para fora em balanço, mas eu posso ter as vigas também passando para fora em balanço e não. E o que isso muda de uma particularidade para outra? Muda é que quando eu tenho as vigas avançando para fora da obra em balanço, eu começo a montagem com isopor. Eu não preciso começar a montagem com vigota. Isso também economiza o trabalho de não ter que fazer arremates laterais no balanço. Então eu posso ter a laje inteira, vigota inteira passando para fora, com apoios laterais, é muito mais fácil, é muito mais prático, mas, convenhamos, não é bonito de se ver. A gente gosta de ver aquela laje em balanço limpa, ela causa leveza, beleza para a edificação, quando ela está simples, ela não tem vigas embaixo. Bom, para não ficar só na teoria, a gente veio até uma obra para poder mostrar na prática aquilo que a gente falou na teoria. E eu queria pedir desculpa a você por duas coisas. Primeiro, pelo barulho que você pode estar ouvindo aí, a gente está numa obra. E o segundo, botar o óculos escuro por causa do sol, para não ficar aqui todo gilhado falando para vocês aqui, tá bom? Bom, o que a gente tem aqui na prática? A gente tem aquela primeiro tipo de laje que eu comentei, a mais simples, a mais comum, a mais usual, de uma laje pré-moldada em balanço. É uma laje que está biapoiada, ela tem um apoio e um segundo apoio. Então, 2 apoios, biapoiada. E a vigota está inteira passando para fora da estrutura. Então, ou seja, esta vigota está em balanço, a laje vai estar em balanço. Aqui é um exemplo hipotético, porque essa obra não é em balanço, aqui é uma laje com 2 níveis, mas aqui a gente está simulando uma laje em balanço. E o que a gente nota aqui? Ela está passando para fora aproximadamente aqui 60, 70 centímetros. E eu pergunto para vocês, normalmente, eu pergunto para vocês como é que eu faço para calcular se essa vigota aqui, quando ela for concretada, quando a laje estiver toda concretada, se ela não vai quebrar. O que eu faço para ela não quebrar? Eu coloco mais ferro dentro? Não. Porque quando a laje é biapoiada, o que eu determino, aqui eu estou falando de vão e carga, tá, gente? Se você tem dúvida sobre vão e carga, tem um vídeo aqui embaixo, que você pode procurar nos vídeos passados, vão e carga. Eu vou falar muito sobre dimensionamento de laje, vigota, né, em função do tamanho do vão e tamanho da carga. Mas o que eu, simplificadamente, que eu vou comentar lá, é que quando eu faço uma laje em 2 apoios, o que vai me determinar a resistência dessa vigota vai ser a quantidade de ferro, a seção de aço dentro dessa vigota. Mas para um balanço, esse esforço se inverte. Aqui nós temos um esforço e ele é combatido com o aço positivo da vigota, que é o aço que está aqui embaixo. No balanço ele se inverte, vai ter um gráficozinho que a gente vai mostrar para vocês aí de esforço de momento positivo, momento negativo. Mas aqui a gente tem um momento positivo, que é combatido com o ferro de dentro da vigota. Aqui a gente tem um momento negativo, que ele não é combatido por esse ferro dentro da vigota. Ele é combatido com a armadura negativa. Momento positivo com aço positivo, momento negativo com aço negativo. Então aqui a gente vai ter que colocar uma armadura negativa. Aqui um tamanho está pequeno, logicamente o tamanho não é esse.
Eu vou explicar aqui sobre o tamanho. Então a gente vai ter na prática uma armadura negativa para que quando essa laje for concretada, o esforço que estiver sendo colocado aqui, quem vai estar trabalhando vai ser a armadura que vai estar na mesa de compressão da laje, no topo da laje, ok? Que tamanho a gente tem que fazer essa ferragem? Bom, de forma prática, vou falar para aquilo que eu faço há 24 anos na Premac, e aqui eu vou dar essa dica para vocês como é que a gente calcula. A gente calcula sempre o que tem de balanço, 1,5 vezes para dentro. No caso aqui, se nós estivermos com 50 centímetros, por exemplo, eu vou desconsiderar a largura da viga e vou colocar 75 centímetros para dentro, certo? Então, 1,5 vezes o balanço para o lado de dentro, mais a largura da viga e mais a dobra. Então vamos imaginar que esse aqui fosse, por exemplo, 1 metro de balanço. Eu vou calcular o tamanho do aço, 1 metro de balanço, 1,5 vezes, 1,5 metro para dentro, a largura da viga, 15 centímetros e mais a dobra do aço. Então nesse caso, se aqui for 1 metro mais 1,5 metro, 2,5 metros, mais 15 centímetros, 2,65 metros, mais a dobra de 5 centímetros, ou maior, 2,70. Então, de forma simples, prática, a gente falou aqui sobre o comprimento do aço, como calcula, mas a bitola do aço, a espessura desse aço, ele vai ser em função do vão e do carregamento. Ou seja, o quanto de balanço eu tenho e o quanto de carga eu tenho que depositar, eu preciso sobrecarregar nesse balanço. Tá bom? Agora a pergunta que fica aqui. Eu estou vigota inteira em balanço, eu também posso fazer esse balanço com vigota fracionada. Eu tenho aquela peça e eu posso fazer uma laje exatamente desse jeito. E eu pergunto para você, qual é a laje em balanço que vai ficar mais segura? Esta com ela inteira e ela fracionada. Qual fica mais segura? Deixa um comentário aqui para eu saber qual é, na tua opinião, que fica mais segura. E aguardo o próximo vídeo que a gente vai falar de laje em balanço com a vigota não inteira, mas com a vigota fracionada. Até o próximo vídeo.